E como é que você vai defender um ponto de vista que às vezes não é nem seu? A minha vida inteira eu ouvi minha mãe falar que ela lia qualquer merda. E sim, merda era a palavra que ela usava. Quando eu era adolescente, eu tinha uma mania de ficar julgando ela por conta dessa frase. Eu ficava pensando que era incabível que ela não tivesse nenhum tipo de senso crítico e não fizesse nenhum tipo de seleção para ler apenas livros de qualidade. Bom, eu era um adolescente, eu achava que eu sabia de tudo na minha vida naquela época. Mas eu nunca parei pra pensar que aquela mulher que, bom, não tinha nenhum senso crítico, foi a mesma mulher que me ensinou a ler, e tô falando de leitura literária e não de aprender a ler e escrever, mas sim de ler, apreciar livros. Foi essa mulher que me incentivou a ler, né? Não só a mim, mas os meus irmãos, enfim, a gente é uma família... Tem um gato em cima da minha mesa, então eu tô tanto quanto preocupada. Se mexer a câmera, vocês entenderam que é um gato que tá deitado aqui, atrás do tripé. Mas enfim. A minha mãe foi quem nos incentivou a ler sempre. Meu primeiro livro, inclusive, foi ela que me deu. Aquele primeiro livro que eu pude chamar de meu, assim, exclusivamente meu, que foi dado para mim, e não que era da casa e era da família, porque bem que os livros da casa eram de todo mundo, não tinha um dono. O meu primeiro livro, assim, que foi dado para mim, de presente para mim, com a intenção de eu ler, foi dado por ela. Um livro de sebo, que era um dos locais que ela mais gostava de frequentar. Inclusive. Era quase que um passeio de fim de semana, quando ela recebia, né, no final do mês ou no início do mês, quando ela recebia o salário dela. E a gente ia precisando comprar as coisas, pagar as contas. Tinha um sebo que ficava bem na ruazinha, assim, lateral do Mercado Central. E ela adorava ir naquele sebo. Ela sempre comprava livros naquele sebo. E foi lá dentro daquele sebo que eu achei meu livro favorito. E foi ela que me deu esse livro. Mas, na minha cabeça, essa mulher não tinha nenhum senso crítico. Claro que eu era uma estúpida, uma idiota e uma adolescente. Bem burra, inclusive, na época. Mas eu amava ver ela falar sobre livros. Eu amava ver a minha família inteira debater sobre livros. Porque, como eu falei, a minha família é uma família bem literária. E eu não tô falando só da minha mãe, dos meus irmãos. Eu tô falando da minha mãe, dos meus irmãos, dos irmãos da minha mãe, das irmãs da minha mãe. E da minha avó. Minha avó materna lia muito também, inclusive. E aquela mulher, pra mim, naquela época, simplesmente por falar a frase que lia qualquer merda, ela era uma mulher sem senso crítico. Hoje eu sei que se tem uma coisa que a minha mãe tem, essa coisa é senso crítico. E conforme eu fui crescendo e fui descobrindo que eu não sabia nada nessa vida, e eu continuo descobrindo que eu não sei nada nessa vida, porque acontece uma coisa bem curiosa quando a gente cresce e sai da adolescência, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente percebe que não sabe de porra nenhuma, né? Então, eu continuo percebendo que não sei de nada, mas quando eu percebi naquela época que eu não sabia de nada, eu me tornei um tanto quanto adepta a esse pensamento da minha mãe. Só que talvez eu mudaria uma palavra, né? Eu não diria que eu leio qualquer merda, mas sim eu diria que eu leio qualquer tipo de livro. Então, toda vez que alguém comenta em algum vídeo, e são muitos desses comentários que eu recebo aqui, de olha só o que você tá lendo, queria o quê? Você deveria ler outros livros, você deveria ler bons livros, porque você não procura ler coisas decentes. Bom, primeiramente eu dou risada, porque eu acho de fato bem engraçado esse tipo de comentário. Depois eu respondo alguma coisa bem irônica que não deve ser levada a sério, porque é apenas a minha mentalidade de quinta série tomando conta da minha vida. E aí eu penso, o que eu deveria estar lendo? O que é um bom livro? Por que não ler apenas bons livros é algo ruim? Por que isso é errado? O Jamba foi mexendo a câmera. Ele foi mexendo a câmera. Se o ângulo tá diferente, desculpa. Culpa do meu gato. Que vai mexer a câmera de novo. Amor, tira ele daqui. Amor, tira ele daqui. Se ele ficasse quietinho, ele não poderia ficar, mas ele... não fica quietinho. E se você perguntar pra uma dessas pessoas
o que eu deveria ler, o que a gente deveria estar lendo? Provavelmente, pelo menos majoritariamente, as pessoas vão responder que a gente deveria estar lendo um monte de clássicos. Vão nos listar um monte de livros clássicos, um monte de autores clássicos, extremamente renomados, extremamente antigos e etc. Eu não tô aqui para dizer que a gente não deva ler clássicos, em momento algum eu vou dizer isso. Mas eles dizem isso porque, primeiro, são pseudo-intelectuais, né? E eu vou chamar de pseudo-intelectuais porque é uma intelectualidade falsa, né? Ela tá ali apenas para mascarar um senso de superioridade perante a outros que não consomem aquilo ali que eles consideram ser decente ou ser a única coisa que deve ser consumida. Então, eu vou chamar de pseudo-intelectuais. E segundo, porque a alta literatura, ou seja, a literatura clássica, ela é considerada superior à literatura de entretenimento. Entretenimento entre aspas, porque, não sei, acho que tudo acaba sendo entretenimento no final das contas, né? Mas enfim, eles colocam num patamar de que ela é melhor, de que apenas aquela é a literatura de verdade, então apenas clássicos são considerados bons livros. E bom, para um clássico hoje ser clássico, um dia ele não foi clássico, a gente tem que saber disso, e por isso que eu chamo eles de pseudo-intelectuais. Falta um pouco de raciocínio lógico às vezes. Mas enfim, esses pseudo-intelectuais vão te listar esse monte de literaturas clássicas para dizer que eles são melhores do que você, porque eles leem apenas clássicos, porque eles leem apenas livros de alta literatura, porque a literatura de entretenimento, ela tá num local muito mais abaixo, porque ela é pior que a literatura clássica, porque ela fomenta uma anti-intelectualidade, enquanto a literatura clássica fomenta uma intelectualidade, e etc. e tal. E para mim aí tá o grande problema dessa discussão de literatura clássica versus literatura de entretenimento. Por quê? A literatura de entretenimento, ela é uma literatura mais mainstream, ela é mais de fácil acesso. E de fácil acesso não quero dizer que ela é mais fácil de se comprar, mas sim ela é mais fácil de se consumir. Porque querendo ou não, a literatura clássica, ela tem um linguajar muito mais rebuscado e uma profundidade de narrativa muito maior. E vai pedir ao leitor um conhecimento muito mais avançado, às vezes, né? Um raciocínio muito mais avançado. E aí que fica complicado, porque a gente está falando, principalmente aqui no Brasil, de pessoas que vêm de uma escolaridade, e a escolaridade impacta isso sim, muito mais defasada, onde a gente está falando de uma briga de classes que é muito injusta, porque a grande parte do país, ela é de uma classe baixa, e a minoria é de uma classe alta, e o gato tá mexendo de novo, amor. A gente tá falando de um país onde, por mais que a taxa de alfabetização seja de 90%, mais ou menos, por aí, ainda assim é uma alfabetização que a gente não pode dizer que ela é 100% completa, né? Ela é funcional, né? Ela funciona, ela transforma aquele ser em capaz de viver uma sobrevida, muitas vezes. Mas não é uma alfabetização incrível e completa e talvez até mesmo rebuscada como a literatura clássica necessita, né? Ela pede. É uma alfabetização um pouco abaixo, e principalmente nessas novas gerações, porque eu não sei se isso é um sentimento só meu ou se é um sentimento de todos, mas eu tenho a sensação de que as novas gerações, né, 2010 pra frente, assim, elas estão tendo uma dificuldade muito maior de ler, de escrever e principalmente de interpretar textos, assim. Eu boto um pouco de culpa na tecnologia, mas eu sei que a grande parte da culpa disso é da alfabetização, né? Então, você falar que uma pessoa deveria ler clássicos
né, apenas clássicos e não deveriam ler literatura de entretenimento é um tanto elitista, é um pensamento um tanto elitista, porque a maior parte da nossa população não tem condições, e eu quero dizer condições intelectuais mesmo, de se ler apenas clássicos logo de início, né? A literatura de entretenimento, para mim, ela é um grande abre-portas, né? Vai abrir as portas do mundo literário para muita gente que não, a literatura clássica não vai conseguir abrir essas portas, porque para essas pessoas, a literatura clássica vai ser muito difícil de se consumir. Elas não vão conseguir entender, elas vão achar chato, a metade das palavras que são de um português mais rebuscado, eles não vão compreender, então vai ficar difícil, eles não vão conseguir realmente ler. E principalmente uma galera que sai pra trabalhar 6, 7 horas da manhã ou pra escola, e aí pega ônibus, e aí, tipo, isso cansa o mental e o físico, aí vai chegar em casa e tu vai tentar convencer essa pessoa a ler um livro clássico. É muito mais difícil do que você tentar convencer essa pessoa a ler uma literatura de entretenimento, a ler uma fantasia, a ler um romance que não vai cobrar tanto assim do cérebro dela. Então, essa disputa, ela é uma disputa que ela só existe na esfera da classe média alta, porque da burguesia, porque realmente a classe baixa, grande parte não vai conseguir consumir isso. Então, a literatura de entretenimento, ela é mainstream e ela é de mais fácil acesso, né? Uma coisa que a literatura clássica acaba não sendo. Mas a gente sabe que as artes, quase que em geral, são produtos da burguesia. Foram criadas pela burguesia, começou a ser desenvolvida inicialmente pela burguesia, a consumida inicialmente pela burguesia. Então, eles nunca se preocuparam se isso vai ser de fácil acesso para um público geral. E uma das maneiras de condenar a literatura de entretenimento é dizendo que ela é uma literatura vazia. E por isso que ela é considerada ruim pelos pseudo-intelectuais, né? Eu uso o termo vazio para descrever certos livros porque existe sim a possibilidade de um livro ser vazio, né? De uma história ser vazia. Mas não é preso ao gênero ou à caixinha onde essa literatura se encaixa. É preso ao conteúdo que contém dentro desse livro, né? E eu digo que ele é vazio porque o sentimento que eu fico depois de ler aquele livro é de vazio. É como se todo o tempo que eu dediquei àquela leitura fosse um grande momento vazio na minha vida, porque é uma história que muitas vezes sai de nenhum lugar e vai para nenhum lugar. Então, ela não me traz nada, ela não me agrega de nada. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar que bons livros são feitos de ideias. Então, um bom livro, ele é um bom livro quando ele é cheio de ideias, quando ele tem a capacidade de te fazer questionar, de te fazer refletir, de te fazer perguntar coisas, né? Então, se um livro te deixa o sentimento de vazio, realmente, eu considero, então, a partir daí, um livro ruim. Mas eu não vou dizer que isso está atrelado à literatura de entretenimento, porque eu acho que a literatura clássica pode ser assim também, e pode não ter muitas vezes o que te passar. Bons livros, muitas vezes, têm partes que são vazias, assim. O que aconteceu comigo com A Deriva agora, a última resenha que teve no canal, eu gostei do livro e eu gosto da história, eu gosto da escrita do André Bianco, e mesmo assim teve partes do livro que, sinceramente, foram majoritárias, que eu achei que eram vazias. E nem por isso ele era um livro ruim. O problema está quando o livro se torna completamente vazio. Então, ele tem tanto vazio dentro dele que não existe nada que você consiga tirar dali, além de um sentimento de que você talvez tenha desperdiçado seu tempo. Mas, de novo, eu concordo que um livro vazio, ele é um livro ruim, mas um livro vazio não é todo o livro que não está dentro de uma esfera de literatura clássica ou alta literatura, porque isso, de novo, é um pensamento elitista. Enfim, a literatura, ela é uma arte, né? Ela é uma das 7 artes, dos 7 tipos de arte. E
A arte, em geral, ele tem esse poder, né, de te fazer refletir, de te fazer questionar, de te cutucar em um ponto raso ou profundo, tanto faz que ponto é, mas ela tem o poder de te fazer isso, né? Pra mim, a arte, ela tem alma, né? E quando ela não tem alma, é que eu chamo aquilo de uma coisa que não é arte, né? Se não tem alma, pra mim, não tem arte ali. Mas a única pessoa que é capaz de identificar se aquilo é uma boa peça de arte ou se aquilo é um bom livro é a pessoa que lê. A arte, como eu já falei aqui, ela é uma parada extremamente subjetiva, né? Porque todo mundo que analisa a partir de algum ponto. E o teu olhar, ele é carregado de conhecimentos e vivências que apenas você tem, né? Conhecimentos e vivências, um caminhão passando? Conhecimentos e vivências que muitas vezes são diferentes e provavelmente, na verdade, são diferentes das minhas. Então, o local da onde você olha para aquilo, ele é um local diferente do meu. Por isso que os nossos gostos são diferentes e eles não têm como ser iguais. Porque as nossas vivências são completamente diferentes. E não tem como a gente analisar algo completamente sem a interferência dos nossos gostos pessoais. Tudo que a gente é, todo ser que a gente é, tudo que a gente considera correto ou errado, ele vem daquilo que a gente foi criado para ser, né? Aquilo que compõe a gente. Então, todas as nossas vivências, todas as nossas crenças, a nossa cultura, as nossas reflexões, tudo isso é o que monta o nosso senso crítico, o nosso olhar crítico. Então, é impossível você analisar uma arte do mesmo ponto de vista que eu analiso. Então, a única pessoa que pode determinar se uma leitura é boa ou não é a pessoa que lê. E a gente só pode determinar depois de ler. Nunca antes de ler. E é por isso que a minha mãe lê qualquer merda. E é por isso que eu leio qualquer coisa. A minha opinião, ela só pode ser dada depois de eu saber sobre o que aquilo se trata, né? Ela nunca pode se basear em eu ouvi que, eu sei que, eu penso que. Ela tem que vir sendo baseada em algum lugar. Tipo, eu li esse livro e eu percebi isso e isso na narrativa e na estrutura textual e a história que é contada, a maneira que é contada, a maneira que... Ela tem que vir com algum embasamento teórico. E mais o ensinamento da minha mãe. Opine com propriedade ou não opine. Ela não disse essa frase com essas palavras a vida inteira dela. Na verdade, isso parecia muito mais com... Se você não sabe, você cala a boca, senta e escuta. Mas era isso que ela queria dizer. Opine com propriedade ou não opine. Porque, no final, se a sua opinião ela é baseada em pré-conceitos seus, ela não passa de um preconceito. Por isso que eu acredito fielmente nessa frase da minha mãe de ler qualquer coisa, sabe? Leia literatura clássica. Leia literatura de entretenimento. Leia bons livros. Leia livros ruins. E depois de você ler tudo isso, você forma o seu senso crítico. Depois de que você souber o que é um bom livro, de você souber diferenciar uma literatura clássica de uma literatura de entretenimento, depois de você entender o que essas duas coisas têm a te oferecer e como elas duas são escritas e desenvolvidas, aí sim você pode opinar sobre alguma coisa. Porque se você não tem bagagem para opinar sobre alguma coisa, você não pode opinar sobre nada. No final das contas, o que a minha mãe tentava me ensinar dizendo eu leio qualquer merda era que você tem que ser capaz de bancar o seu senso crítico. Você tem que ser capaz de bancar a sua opinião. Então, você tem que ser capaz de defender o seu ponto de vista. E como é que você vai defender um ponto de vista que às vezes não é nem seu? E como é que você vai defender um ponto de vista que às vezes não é nem seu? Defender um ponto de vista, você tem que saber de onde esse ponto está olhando. Você tem que estar vendo o ponto de vista. Ele precisa ser seu. Você não pode defender o ponto de vista de uma outra pessoa. Eu levei quase 26 anos para entender o que a minha mãe dizia. Eu levei quase 26 anos para entender que se você só lê bons livros, entre muitas aspas, você não é capaz de analisar um livro. Porque você também precisa identificar o que é ruim e o que é mal escrito. E, mas eu estudo técnicas. Estudar técnicas não vai ser o suficiente. Porque a arte vai além das técnicas. Porque a arte, de novo, ela é subjetiva.
As técnicas estão ali para te ajudarem a facilitar o seu trabalho, mas não para garantir que você vai fazer ele bem feito. E é isso. Eu sou a Tainá, esse é o Thaí, e esse foi mais um vídeo sobre as piras da minha cabeça. Ou no caso, dessa vez, talvez tenha sido sobre as piras da cabeça da minha mãe. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal. Eu quero muito chegar a 3.000 inscritos até o final do ano. E também, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário sobre tudo que eu acabei de falar e deixe o seu like neste vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que é um bom vídeo e entrega para mais pessoas. O que também ajuda a entregar para mais pessoas é você compartilhá-lo com mais pessoas. Facilitar o processo um pouco. A gente não depende daí tanto assim do algoritmo do YouTube. O que é bem ruim quando a gente depende dele, porque ele é uma merda. Desculpa, YouTube, eu amo você. Mas é verdade. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, também estão aqui na descrição. Que é a mesma coisa aqui embaixo na descrição. Mas eu quis dizer que estão aqui embaixo na tela e também estão aqui embaixo na descrição. Entendeu, né? Enfim, me siga por lá pra gente poder bater um papo e pra você também poder ficar sabendo sempre que por acaso não vai ter vídeo, como não teve vídeo no último sábado. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compre pelo meu link. Eu te vejo na próxima. Um beijo e... Bom, tchau.